Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Vitor Valente e esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Hoje, no Professor Isso Cai, a gente faz uma continuação do episódio em que falamos sobre a disciplina de Sociologia na prova do Enem com o professor Carlos. Tudo certinho, Carlos? Tudo ótimo. Vamos avançar agora para filosofia, professor. Vamos aos trabalhos, sem mais delongas. Como que a filosofia cai na prova do Enem? Antes de entrar em pergunta, Carlos, eu quero começar com uma pergunta. Rola um senso comum, ouço muita molecada comentando, eu quero te perguntar se é verdade. Se a sociologia, por um lado, ela tem essa abordagem muito baseada no texto, da filosofia ser mais conceitual, ser mais conteudista. É verdade isso? Que eu ouço esse papo aqui de corredor. Isso é verdadeiro. Procede? Isso é verdadeiro, mas não quer dizer, o que eu queria pontuar é que não quer dizer que o texto não seja importante. Ok. Então, assim, é sobre o texto. Então, por exemplo, é comum que o filósofo fale X, e só que lá no texto ele está falando Y. O texto é soberano. Opa, interessante isso. O texto é soberano. Mais do que o texto, o enunciado que vai fazer você buscar aquilo no texto tem uma soberania. Então, mas caramba, o Kant nunca falou disso. Beleza, ok. No todo, provavelmente, a gente vai pegar lá a teoria kantiana toda, não vai ser aquilo. Aquilo ali é um pontinho. Mas naquele momento, naquele texto, Kant fez aquela abordagem e aí o texto é soberano. Mas é mais conteudista. Saber o conteúdo é muito mais importante. Boa. Produção, você vai resgatar o trecho da professora Carol, de História, aquele pedacinho do tá no texto, aquele ali, ó, para você colocar nesse momento. E aí você vai responder de acordo com o texto. Você não foge no texto, tá? O texto é soberano, tá? Como o professor colocou. Seguindo aqui, professor, então entrando de fato nos assuntos, vamos lá. A filosofia antiga. Quando eu olho, professor, para os meus assuntos, a partir de literatura, o Enem privilegia muito o que é mais contemporâneo. Tem essa cara, assim. Então, do romantismo para frente, despenca. Na filosofia, difere ou não? Difere. Tá. A filosofia antiga é o que mais cai. É o que mais cai. Tradicionalmente, né? Tá. E não é daquele tipo assim, vamos fazer uma comparação com o presente. Até teve questão assim já, mas é mais ter que saber o que é a filosofia antiga na sua antiguidade. Tá. Então, questão recente de filosofia tinha Empédocles, né? Tá. Então, assim, é um pré-socrático. Por isso, inclusive, que eu falo, pré-socráticos caem, né? E assim, até essa divisão, né, a gente não faz muito mais assim, pré-socráticos, é mais os filósofos da natureza, aí a antropologia filosófica que vem com Sócrates. Outra coisa que é importante, sofistas já caíram. Já caíram. Pode cair, a gente ignora, né? Não precisa lembrar do sofismo, não precisa lembrar de um trecho do Gorgias, do Antifonte, não, tudo bem. Mas entender qual que é a relação deles com o Sócrates, com o Platão, certo? É isso. E como cai, professor? Boa. Também é baseado em texto? Como é que é esse lance? É baseado em texto, mas é baseado muito em conceito. É baseado nessa divisão que eu estou fazendo. Então vai cair, vamos chamar de pré-socráticos, não tem problema. Vai cair algum deles? Então, por exemplo, é muito comum tentar mostrar essa passagem de uma visão mítica para uma visão cosmológica. Tá. Não vamos focar muito em cosmológico, porque já teve questão do Enem que chamou isso de cosmogonia. Embora a gente fale que cosmogonia a gente usa mais no mito. Então, já que o Enem gosta, a gente já sabe. Mais uma dica, o Enem usa cosmologia com cosmogonia, como semelhante a cosmologia. Então, beleza, então a gente vai usar também. Mas essa passagem do mito à razão, beleza, do mito ao logos, né? Que a gente sempre fala. Isso pode cair. Mais do que isso, olhar como o filósofo pré-socrático está preocupado com a natureza, no sentido físico mesmo. Então ele quer explicar o mundo a partir da razão, mas ele não quer explicar o ser humano no mundo, na sociedade, na polis. Não está muito preocupado com isso, até porque em muitas obras dos filósofos pré-socráticos, a polis ainda não tinha se desenvolvido daquela forma tão portentosa, assim, né, como estava na época do Sócrates, por exemplo, né? Agora, é importante saber que a maioria deles tinha um ponto, um princípio, ou no nome antigo, uma arché, ou uma arqué, um arquétipo, né, que aí
não precisa decorar nem nada, né? Porque provavelmente o texto vai te remeter àquele princípio do filósofo. Então, se cair Tales de Mileto, vai ser a água. Então, não precisa decorar certinho. Mas entender, por exemplo, que o que eles estão fazendo é saindo do mito e indo em direção ao logos. Isso é Dá legal. para dizer que é uma abordagem que respeita um pouco as origens ali do Enem, em que o importante não é você decorar o conceito, mas saber usá-lo, né? É isso. Manejar Perfeito. ali a coisa. Boa colocação. É isso aí. É. E aí, seguindo essa linha histórica, chega o Sócrates, tá ali na polis, no auge da democracia, é um democrata, e ele não vai responder os filósofos da natureza. Ele vai Tá. responder prioritariamente aos sofistas. Por isso que eu falo, sofistas caem. Tá. Quem eram sofistas? A galera que vendia aula. É o que eu faço hoje, mas não sou exatamente um sofista. Mas para o Sócrates isso era bizarro. Para os filósofos da natureza isso era bizarro também. Porque o conhecimento não era para ser... Não estava à venda. Mais do que isso, os sofistas vendem uma boa retórica, um bom discurso, né? E não é o que o Sócrates propõe como filosofia. Propõe através da dialética, da nossa conversa, que a gente vai parir uma ideia, né? Isso é a maiêutica. Através da nossa dialética eu vou parir uma ideia, um princípio, mas não um princípio natural. Um princípio de verdade. Por exemplo, se eu te perguntar o que é a justiça, você vai ter uma ideia e eu vou te encher o saco até que a gente vai parir a ideia de justiça. Boa. Essa era a proposição dele. Então, o Sócrates, ele coloca um elemento, aí sim ele se opõe aos filósofos da natureza, ele coloca o ser humano. Tá. Então, ele quer saber o que é a justiça para a humanidade viver, né, na polis. Assim. Então, a polis é muito importante para o Sócrates. Boa. O que não vai ser para o Aristóteles, por exemplo. Ok. Tanto, né, tão necessária. Né? Tá. E a relação democrática com a polis, zero necessária para o Platão também. Né? Chegar à verdade para o Sócrates é algo que acontece na polis, na ágora, ali no tete-a-tete, no bate-papo, na conversa. Para o Platão, a verdade está lá no mundo das ideias. Tá. Não é batendo papo. O Sócrates é o grande pai da filosofia para o Platão também. Ele coloca o Sócrates nesse lugar, mas ele vai, depois da morte do Sócrates, a obra do Platão ela dá uma abandonada muito boa no Sócrates. Deixa ele lá no cantinho. E aí o personagem Sócrates ele passa a dizer o que o Platão queria dizer. Não parece mais um personagem de um diálogo que aconteceu, como aparece ali no Fédon ou no Fedro. Agora, na República do Platão, né, na Cidade Ideal, que seria a tradução ideal, sendo um pouco repetitivo aqui, desse livro, o mito da caverna, quando o Sócrates está contando o mito da caverna ali, parece mais um personagem mais platônico do que socrático de fato. Né, que aí está mostrando, a verdade ela está em outro lugar, numa transcendência. Né? Ela vai ser conquistada a partir de um muito raciocínio, e não da democracia, não da conversa, não de todo mundo falando, mas de ter um rei sábio. A sofocracia substitui, o governo do sábio substitui a democracia, o governo do povo. Interessante, professor. Então, vamos lá. É importante que o aluno domine ali os conceitos fundamentais de cada um desses autores, mas principalmente que ele saiba relacioná-los, seus pontos de afastamento, seus pontos de contato, de contraponto, de complemento. Nossa, perfeito. Isso é importante, mas tem uma outra coisa. Se olhar direitinho, dá para perceber que eu fiz uma coisa, que eu reduzi o Platão. Eu não dei toda a segunda navegação platônica. Claro. Eu joguei o Platão para a República, que é onde mais cai. Okay. Mas tem um motivo para o rei ser o filósofo. Porque só o filósofo vai atingir essa verdade do mundo das ideias através do raciocínio. Correto. Né? Então tem ali ele faz a alegoria da linha, né? Existe uma linha abaixo, que é essa vida sensível, e existe uma linha acima que vai ser alcançada principalmente pelo rei filósofo. Boa. O resto dos mortais vão fazer atividades de mortais. E os poetas vão ser expulsos mesmo. Porque é esteta. A gente não está preocupada com a verdade, está preocupada com a semelhança. Tá. E a semelhança é base para o nosso próximo autor. Para o Aristóteles, a semelhança ensina. Eu costumo dizer que 2 autores marcam teorias morais, assim, né? Aristóteles é o primeiro, Kant é o segundo. E eles fazem manobras, embora conceitualmente opostas ou diferentes, a ferramenta utilizada é parecida. Boa. Basicamente é assim, ó. Para o Platão, a semelhança é péssima. Eu não quero o parecido, eu quero o verdadeiro. Era coisa. Para o Aristóteles, eu quero aprender sobre as coisas. E a semelhança me ajuda a aprender. Eu ensino para um bebê.
Eu mostro pro bebê, isso é Por meio da parecido com semelhança. isso. Eu uso metáforas, né? Claro. Então é a mímese, eu represento as coisas. Então, por quê? Para o Aristóteles, ele quer tirar a verdade desse local transcendente aí, esse mundo das ideias, esse outro mundo que só seria alcançado através de muito raciocínio e provavelmente por uma alma que já tem contato com essa ideia em outro mundo. Tá. Então, para o Aristóteles, não, a verdade está numa imanência, porque tudo tem causas. Sim. Então, basta eu investigar essas causas, mas aí, realmente, eu não vou chegar na verdade, eu vou chegar em semelhanças. Aí entra a ética. É a mesma saída é forte, mas é um caminho parecido com o do Kant. Eu não tenho o conhecimento da verdade nem na dialética, nem na conversa, não tenho o conhecimento total da verdade nem num raciocínio que busca uma transcendência, porque o mundo existe, eu vejo as causas do mundo nele, mas eu tenho uma saída na ética, a ética das virtudes, eu ensino para as pessoas. Todo mundo tem uma finalidade, uma causa final que é ser feliz. Então vamos, todo mundo na polis, buscar ser feliz. Qual que é a melhor maneira? A flauta deve ser tocada pelo melhor flautista. Tá. A construção civil tem que ser para o melhor construtor. E aí você vai ensinando os outros porque você é o melhor. Então o professor é aquele que vai ensinando através das semelhanças desses outros. Então o conceito de verdade ali para Aristóteles, você vê, ele está disperso. Sim. Mas ele entra na ética porque você vai ensinando para as outras pessoas e você vai tendo uma coesão social a partir da verdade. Boa, professor. Certo? É Excelente. isso. É assim que cai, geralmente. Tá. Esse lance da felicidade é muito presente no Aristóteles. tá. Essa contrariedade. Aristóteles e Platão brigavam por causa do conceito de mímese. Sim. Platão foi um professor de Aristóteles. Para o Platão, a mímese é o que os poetas fazem. Mímese, representação, representar a partir da semelhança. Péssimo. Eu não estou buscando semelhança, estou buscando a coisa, como você falou. O nous, né? Para o Aristóteles, não. A semelhança é legal, a mímese é boa. Adorno e Benjamin vão brigar pela mímese novamente. Tá. Interessante. É muito louco. Essa briga vai voltar, né? Na filosofia. Boa. Passando para frente, professor. Depois da filosofia antiga, a filosofia medieval. Rola também, cai bastante. Eu lembro de ver algumas questões sobre isso. Já caiu mais, Tá. né? Tem caído talvez menos, mas não dá para dizer que é uma tendência cair menos, né? Tá. E aí tem as duas possibilidades no histórico do Enem são cair um contexto histórico para você saber diferenciar patrística de escolástica. Isso é muito fácil. Se cair assim, corre para abraço. Tá. Porque tá no nome. Aí é golaço, né? Tá no nome. Aí você tá fazendo uma questão de história da filosofia, não uma de filosofia em si. Tá. Patrística, padre. Você já sabe que é Alta Idade Média, comecinho da Idade Média. Correto. Então ela tem outras particularidades. Está nascendo a religião. Então você ainda está precisando provar a existência de Deus a partir da fé. Você tá precisando colocar a fé acima. Escolástica é escola. Então é universidade. A universidade é só no final da Idade Média, baixa Idade Média. Correto. Então ali você já tem... ali a Igreja Católica é uma máquina. Ela é a dona do pedaço. Então ela é a dona das universidades, ela é a produtora de conhecimento. Nossa, então a sim. racionalidade comprova a fé agora. Tá. Essa é a grande inversão. Então uma questãozinha histórica pode pedir isso, é só saber diferenciar e posicionar os dois. Legal. Agora, os grandes nomes dos dois lados, embora tenha um monte de outros autores muito legais de estudar quando você passar no vestibular, a gente pode colocar Santo Agostinho como patrística. Inclusive o Santo Agostinho ele é um dos iniciais da patrística, né? Um dos primeiros desses grandes padres, assim. Porque ele tem uma vida muito particular, né? Ele ensinava, na verdade, no norte da África, era parte do Império Romano ainda. E ele falou, cara, ele era um maniqueísta, né? Então ia para esse lado, né? Da existência do bem e do mal no mundo. E esse é o tipo de questão que mais cai. Tá. Porque ele abandona a religiosidade, ele abraça a religiosidade abandonando as aulas, né? Ele era professor mais minoritário, assim. E ele sai vagando pelo deserto e é onde ele escreve suas confissões. E lá ele tem a grande percepção, né? A primeira percepção clássica dele é o tempo. Quando alguém me pergunta, isso já caiu na Unicamp, inclusive, quando alguém me pergunta, eu não sei, mas eu geralmente sei. Eu geralmente sei o que é o tempo. Eu falo que eu vou fazer algo amanhã, mas quando alguém me pergunta, eu não sei. Então essa é a primeira questão. Ele percebe a relativização do tempo. E a partir da relativização do tempo, ele percebe várias relativizações. Uma das mais clássicas dele é a inexistência do mal. Então ele fala assim, o mal não existe. Porque
tudo que existe provém de Deus. Ele tem uma iluminação, as confissões dele são a iluminação, são ele se convertendo ao catolicismo de fato. O moleque teve uma vida louca, Exato, né? exatamente. Aí lá ele se converte e fala, porra, é agora. E aí ele percebe assim, mal, o Deus não concebe mal. Deus não é mal, não tem como ele conceber, não tem como ele criar algo que ele não tem, não é nem uma incapacidade, porque Deus é capaz de tudo. Sim. Mas não tem no mundo de Deus, porque ele está usando Platão. Tá. O mundo das ideias, é a cidade de Deus. Sim. Então faltava no Deus platônico, da onde vem a ideia? O mundo é feito de ideias, maravilha, da onde vem a ideia? Ok. Então temos a resposta agora, é Deus. Deus. E Deus não concebe o mal, certo? Então o mal é humano, porque o humano tem o livre-arbítrio para errar. O mal não é de Deus, então não existe mais esse mundo que é bem e mal. O mundo de Deus é bom, basta você. Então o que é ser livre? Basta você ser livre. Abraçar a Deus a todo custo e buscar essa cidade de Deus. Então resolveu o problema do Platão. Na escolástica acontece muito parecido. São Tomás de Aquino, ele percebe uma coisa no Aristóteles. Tudo é transcendente, tudo é imanente, então o mundo é essas coisas que me rodeiam, tudo é causa. Pô, Deus é a causa primeiro. Tá. Da onde vem as causas? Qual é a causa motriz? Lá no Platão, na teoria das ideias, ele até ensaia alguma coisa de que as ideias vinham de um demiurgo, que é a mesma palavra usada para falar do poder ali do povo, né? O Aristóteles até tenta ir para algum caminho ali do De Anima sobre uma causa motriz, mas ambos não tem. Duas coisas que não tem na Grécia Antiga, essa noção de tempo corrente para frente, igual a nossa. Isso é muito cristão, isso é muito judeu. Sim, sim. Né? O tempo é muito cíclico para eles, então não tem essa perspectiva, essa relativização. E essa noção de uma divindade tão potente e criadora, porque a divindade era meio que uma coisa do dia a dia, uma divindade do cotidiano, né? Correto. Muito cotidiana, Sim. muito humana, né? Então a escolástica com o São Tomás de Aquino é isso, ele insere a causa a Deus. Então a razão e a fé, elas se ajudam, elas não são... Eu não preciso mais que a fé venha para superar a razão. A razão, ela prova a existência de Deus. Ele prova 5 vezes a existência de Deus. Tá. Né? Isso é uma questão que pode ser cobrada, esse entrelaçamento fé-razão. Pra caramba, porque é a base da ciência moderna. Ok. Então, Francis Bacon, depois, quando ele vem, ele vai usar um método indutivo. Isso vem do São Tomás de Aquino, que ele deu margens para que a razão pudesse ser usada como razão. Como uma razão científica, digamos assim. Interessante. Já caiu assim e pode cair. Como São Tomás de Aquino é importante para a ciência. Legal. Eu estou falando já caiu, talvez seja de outro vestibular, mas nada impede. Mas já apareceu ali, está no mundo. Está no mundo. Boa, professor. Dando sequência aqui, a filosofia moderna, como ela aparece e o quanto aparece? Então. Teoria do conhecimento, epistemologia, que é o seu sinônimo, cai menos. Por exemplo, é muito difícil que a epistemologia kantiana caia. A gente vai... É bom saber, mas isso aqui é uma revisão. É bom saber, sempre bom saber. Na minha aula eu explico. Conteúdos de maior não incidência. É dos maiores. Se cair, é triste, porque é difícil, né? Caramba, é doloroso. Então, eu falei, né? O próprio Kant, ele vai para uma saída ética, e a saída ética kantiana, da hora. Tá. O que cai em teoria do conhecimento, mas é essa diferenciação, porque a filosofia moderna, ela é uma teoria do conhecimento. Ela olha para a filosofia antiga e fala, opa, peraí, faltou perguntar, tá muito linda, mas e aí? Como eu conheço e quem é esse conhecedor? Tá. Aí vem o Descartes, penso logo existo, nasce um sujeito, e aí nasce o racionalismo. Nasce uma noção de um sujeito, né, existente por ser racional, por ter consciência. Né? E o racionalismo é isso. Eu acredito em ideias inatas e que a razão é soberana e que o mundo vem primeiro na razão. No caso do Descartes, até um idealismo. O mundo existe primeiro aqui na minha cachola, depois numa realidade externa. Os empiristas são o inverso. O mundo é o empírico, o tato, é a experiência. Não é essa ideia inata nem o pensamento que está na minha cachola. A razão é importante, sim, para refletir sobre o mundo depois que eu toco nele. O Kant, rapidamente, une essas duas perspectivas, né? Ele resolve o problema, e é isso que a gente vai pular aqui. Não é necessariamente pular, a gente vai dar a resolução kantiana. Ele não resolve
não tem uma metafísica, não tem uma ciência metafísica que explique o mundo para o Kant. Eu preciso... eu sei que é possível. Existe esse mundo a priori das ideias inatas ao mesmo tempo que eu experimento ele. Existe esse mundo. Eu penso, logo existo, Descartes não está totalmente errado. O problema é, esse sujeito é transcendente ao mundo. Então, eu não consigo saber o que as coisas são só de olhar para elas. E o que o mundo me apresenta é o fenômeno, é o que eu só olho. Então, os empiristas também estão certos. Qual que é a saída do Kant para a gente já ir para o que cai de fato? É uma saída ética, então. Isso é muito importante, uma questão do Kant que cai muito. Ele mesmo coloca no prefácio e dá para reduzir muito a filosofia dele a isso. Citando aqui de uma maneira bem didática, ele diz: só uma realidade é exterior a mim, né? O céu acima de mim e uma realidade interior a mim que é a norma, a lei, a moral. Então, se eu não conheço o mundo para além do fenômeno, a moral é sim a priori, existe o certo e o errado. E ele está dentro de mim, é uma ideia inata, né? Não é exatamente uma ideia, mas a gente vai trabalhar assim. E já esse mundo que eu vejo, esse céu estrelado que eu vejo, ele é o fenômeno do mundo, é o que eu vejo do mundo. Eu vejo o mundo, mas eu sei o certo como agir. Eu costumava usar a seguinte metáfora. Eu não sei o que é uma cadeira, mas eu sei que o certo é não arrebentar na cabeça de alguém. E eu não preciso nem dizer que esse não foi um ano muito bom para essa metáfora. Mas é isso. Eu não sei o que é essa cadeira, mas eu sei que ela é feita para sentar, eu sei que ela não é necessariamente uma arma. E se eu usar como uma arma, eu vou ter uma cobrança ética por isso. Então existe um certo e um errado anterior. E aí, isso é chamado de ética deontológica, ou a ética dos deveres. Que eu sei o que é certo e errado moralmente, porque o tratado moral ele é acima, ele está dentro de mim. Então eu sei o que é certo e errado antes. Então eu já me afasto. Então uma questão kantiana, ela vai estar muito em volta do dever, a intencionalidade. Então você teve uma intenção boa, está dentro da ética. Tudo isso já caiu no Enem. A ética kantiana cai muito. E tem uma resposta para ela, que é a ética utilitarista. Que cada situação é uma situação moral em si. Né? Não em si no sentido profundo da filosofia metafísica, mas em si naquele sentido, um momento particular, exatamente, singular. Cada moral é tratada de um sentido singular. Então, é certo ou errado quebrar essa cadeira numa pessoa? Depende. E aí muita gente vai gostar, inclusive, né? Nesse atual momento, assim. Então depende. Se aquela pessoa estiver fazendo mal para muita gente, deixando muita gente numa proposição, tem mais gente infeliz do que feliz? É isso. Nesse caso, o contexto importa. Exato. Tá. Outra coisa que cai também, eu falei contratualismo, utilitarismo. Outra coisa que cai também é o contratualismo. Né? Os contratos sociais. E aí, basicamente, esse é bom saber o conceito. Tá. Hobbes. O ser humano é mau e ele precisa de um Estado forte, um monstro que controla o monstro. O Leviatã é um monstro que controla a monstruosidade humana. Então, o ser humano é mau. Ponto. O Locke, ele até vê a sociedade como neutra. O ser humano tem uma certa neutralidade, uma tábula rasa, porque ele é um empirista, né? Então, é possível a gente aprender coisas boas e ruins. Mas é possível que a gente perceba na nossa sociedade, então, direitos fundamentais, para que essa tábula rasa não se desvie, não se corrompa. Então, o Estado é obrigado a facilitar a propriedade privada. Então, tá na propriedade privada um direito fundamental no Locke, e esse é o contrato social que tem que ser respeitado. E o terceiro, que é contemporâneo do Locke, vai ser o Rousseau, que aí o ser humano é bom, a sociedade o corrompe. O que o corrompe? A propriedade privada é uma dessas corrompedoras. Esse contraste pode aparecer, essa comparação de visão de autores? Raro, mas não é impossível. Seria uma questão mais complexa, né? Mais complexa. Eu acho que é mais provável que caia aí o Hobbes, por exemplo, e alguém mais contemporâneo, por exemplo. Tá, legal. Para falar, como é que essa pessoa percebe o Estado? Legal, aí, legal. A questão se torna mais relações de comparação, de contraste podem surgir. Pode surgir. Porque é um dos tópicos que o Enem trabalha, né? Transversal em várias disciplinas, né? As relações de sentido. Tá. Boa, professor. Interessante. Esse tópico é mais longo mesmo, porque sim. Filosofia moderna é canseira. Essa é a aula de sair suado. Passando para frente, professor, vamos lá. Depois da moderna, a filosofia contemporânea. Aqui vem os nomes de alguns autores. São autores de destaque, de relevância que costumam rolar. Até porque, diferente da filosofia moderna, eu falei muito do Kant aqui, né? A gente não pensou no nome dele,
mas é um autor que em Ética Sim, dos Deveres claro. pode cair, é uma filosofia boa de você se aprofundar. Tá. Mas a gente fala de Nietzsche e de Foucault porque o jeito que cai é muito específico, muito específico. Né? Tá, Então, um jeitinho particular de cobrar esses tem autores. algo que você quer dali. Então, quando a gente coloca Nietzsche e existencialismo, muitas vezes o Enem até encara o Nietzsche como um desses existencialistas. Tá. Que quem vão ser esses, né, do século XIX? Citando Kierkegaard e Nietzsche, por exemplo. Sim. Kierkegaard, eu não me lembro de uma questão do Enem, por isso que não falo, mas falo em aula, né? Sim. Basicamente, a teoria do conhecimento, a epistemologia moderna, ela está propondo que existe esse mundo a priori, mesmo que seja inacessível para o Kant. Correto. Depois vem Hegel e resolve esse problema, né? Tá na consciência a resolução. É uma razão que a gente tá para alcançar. Vem o discípulo do Hegel, o Marx, e fala, beleza, os filósofos, é miséria da filosofia, né? Os filósofos ficaram tentando descrever o mundo, a gente tem que agir, teorizar, unir teoria com prática, tal, mas ainda assim ele tá buscando um pote de ouro no final do túnel, né? Tá. Pro proletário, não pro burguês, Sim, fique bem claro. sim. Mas ainda tem algum resquício daquela epistemologia dessa teoria do conhecimento moderna que tem uma teleologia, né? uma crença, um humanismo, as ideias iluministas por trás. Kierkegaard e Nietzsche abandonam isso, né? Vou citar Nietzsche mais precisamente, que já caiu no Enem. Ele já vai focar na vida. A vida para o Nietzsche é um conceito muito específico, assim, e ela tem muito a ver com vivê-la, né? Com as ações de vida, assim. Então ele costumava dizer que fazia filosofia com um martelo, né? Porque o martelo tá para quebrar essa epistemologia moderna que vem para ele desde o Sócrates. Então o Nietzsche vai se apoiar em Heráclito, que é um pré-socrático que vai falar o Pantarrei lá, né? O tudo flui. Então, para o Nietzsche, tudo é fluido, é caos, não tem nada que me diga o que é certo e errado, e ainda mais. O tempo judaico-cristão que via tudo para frente é uma falha, porque as coisas estão em eterno retorno. Sim. Você é condenado a reviver essa vida dentro desses fenômenos, e aí ele até concorda com Kant, é isso, tudo que a gente tem são os fenômenos. E para de procurar alguma coisa por trás, não é lei moral, não é religiosidade, não é nada que está transcendente, e nem o sujeito é transcendente. Então o Nietzsche é esse cara, que as coisas são imanentes, não é nem igual a Aristóteles, que ainda acreditava que uma moral da polis poderia ser evidenciada na ética das virtudes. Não. O super-homem nietzschiano, o além-homem, né, nietzschiano, ele é o ser humano que abandonou qualquer possibilidade de uma filosofia moral. Então ele vai sempre ir além dos valores. Tem anedotas sobre isso, né? Falam que quando teve um terremoto lá em Nantes, o Nietzsche saiu comemorando na rua. Ele teve sífilis, isso afetou o cérebro, e provavelmente é um caos por isso, né? Tá. Mas aí falaram pra ele, não, mas morreu só 100 pessoas, ele ficou triste. Tipo assim, não é que ele é mau, é que tipo, tudo que todo mundo considera bom, ele via com maus olhos, porque assim, tudo que a gente tem é a existência, a nossa vida agora. Então é viver essa vida profundamente. Porque a gente vai só repetir, é aceitar que a gente só vai repetir o que a gente tem. É sempre um eterno retorno. Né? Então não tem algo reprimido por trás, certo? Saia dessa repressão. Então o Nietzsche cai nesse sentido. Né? Para especificar numa questão, tentando quebrar essa epistemologia moderna, essa teoria do conhecimento, que é um sinônimo, é bom que a gente coloque as claras, que é uma palavra difícil, mas ela só significa como eu conheço, né? E mostrando sempre essas alternativas que vão mais ao lado da vida, tal. Tá. Então, é isso. Mais uma vez a gente está no campo de relações entre ideias, entre autores, né, professor? Acho que dá para caminhar nesse sentido. Não necessariamente entre autores, mas essa questão da comparação, né? Mesmo que não tenha no texto, desculpa te interromper, mesmo que não tenha no texto uma comparação, um texto 1 e um texto 2, a questão vai te levar a comparar, porque o Enem, eu costumo falar isso, o Enem não é uma prova de filosofia, a prova temática, né? Sim. É muito mais fácil cair tema na Unesp ou até na FUVEST que não está no edital, pode cair o tema ética, política, né? No Enem, cai história da filosofia. Cada vez mais eles estão tentando quebrar isso, principalmente quando eles inserem os filósofos indígenas, né, Ailton Krenak, ou pensadores indígenas como o Daniel Munduruku, as vastas escritoras da literatura indígena.
né, sim. principalmente infanto-juvenil. Acho que cabe colocar em relação à prova da Unicamp a inserção do Antônio Bispo dos Santos como professor quilombola, entrando Exato, é. duas questões Não é aí da impossível Unicamp. não é impossível ter no Enem algo parecido, Não acho nada. É. Sim, sinceramente eu achava que o Enem traria um nome como esse e a Unicamp trouxe, Trouxe assim. antes, Então sim. acho que o Enem tem ainda mais chance Mais agora de chance. colocar. É. Interessante, professor. Ou teorias feministas, Sim, desculpa, né? claro. Nancy Fraser, que é uma filósofa norte-americana, então isso pode Eu queria pode chegar vir. nisso. Quando você olha para a questão do existencialismo, vai chegar no Sartre, vai chegar nessa Simone de galera, vai Beauvoir, chegar na sim. Simone. Eu lembro de questão da Simone de Beauvoir em 2015 no Enem, assim. Sim. Então, mas a prova vai chegar nesse pessoal também. Ah, sim, com certeza. Quando a gente fala de existencialismo, não estou colocando o Kierkegaard, assim, é difícil chamar ele de existencialista, né? Mas muitas vezes colocam, nos materiais didáticos vem. Mas a gente está falando aqui do existencialismo ali a França do maio de 68. É isso, basicamente, legal. Molecada na rua, tem o maio de 68 nos Estados Unidos também, então, basicamente uma frase para matar isso. A existência precede a essência. Então, para o Nietzsche funciona dizer isso, para o Kierkegaard funciona também. Então, dá para colocar eles dentro do existencialismo? Até dá. Só que esse existencialismo do Sartre, da Simone de Beauvoir, um pouco do Camus e outros autores ali da revista Tempos Modernos, ele já é humanista. Então ele acredita no progresso humano. Pô, o Nietzsche, pelo tudo que eu falei, acho que dá para perceber que ele não é humanista, né? E aí, ele é humanista e ele vai ficando muito ao lado dos partidos comunistas da época, dos partidos comunistas chinês, da Revolução Cultural Chinesa. Sartre não condena o stalinismo em nenhum momento, não sai do Partido Comunista. Então isso, eu tô falando isso, parece uma curiosidade, mas eu não acho que é impossível de cair alguma coisinha ali na prova. Camus já foi muito falado, né? Albert Camus já foi muito falado no Enem. Ele briga com Sartre justamente por isso. Ele escreve um ensaio chamado O Homem Revoltado, em que ele diz: o ser humano é revoltado por excelência, mas essa revolta ela tem que tomar cuidado quando ela vira a revolução, para ela não ser uma revolta à toa e só matar as pessoas, e a gente acaba não aceitando a vida, que era o que o Nietzsche falava. Amor fati, aceite essa vida, né? Vivencie esses fenômenos repetidas vezes. O Camus é um nietzschiano também. E existencialista, né? E que está dentro de um certo humanismo. Então, a existência precede a essência. Eles não estão procurando mais transcendências, essências no mundo metafísico, ciências metafísicas, nada disso. O ato de existir. Por quê? Porque você acaba sendo condenado a ser livre, né? Porque a sua liberdade de escolha, que a vida, o que resta são as escolhas, vai te obrigar a ser livre para escolher. Então você vai ser obrigado a ser livre, senão você não é mais um ser humano. Certo? Aí vem o Foucault. É isso que eu ia te perguntar. Exato. E já rompe exatamente com o existencialismo, né? O Foucault até acompanha umas aulas do Sartre, eles militam junto na rua por algumas coisas, principalmente contra a Guerra da Argélia, mas aí o Foucault vai se afastando desse existencialismo pelo fato de ser humanista, né? O Foucault já é um pensador que não dá para classificar. Ele vem ali do seio do pós-estruturalismo. Por isso que de Foucault é difícil colocarem a parte teórica da obra dele. Vão colocar muito mais a sociedade disciplinar, que é um conceito mais sociológico até, que vai cair numa questão de filosofia? Vai cair com uma cara de filosofia? Vai. Por quê? O que é a sociedade disciplinar? É a percepção filosófica do Foucault de que, ao longo do tempo, a gente disciplinarizou a morte. Então, vou dar um exemplo claro. Como que se resolvia na Idade Média? Tortura até sair essa parte aqui, o cara perdia o membro, tinha um duelo, eu rasgava teu bucho, vinha um funcionário lá para colher tuas tripas, né? Então a morte, ela é cruel e ela está muito presente. Você vai disciplinarizando, aí como é que você mata o rei depois? Ou enforca, depois você tem a guilhotina, que é para só limpar a lâmina, você mata 10, 15 pessoas no mesmo dia. Muito mais clean. Muito mais clean. Se você perceber, você violentou mais gente, mas de uma maneira mais disciplinada. Até que você troca a punição por vigiar as pessoas. Então, todo o ambiente passa a ser vigiado. Né? O panóptico, que é aquelas celas que todo mundo... Aqueles lugares, tipo escola, que tem aquele pátio que todo mundo consegue olhar, né? Então, você passa a vigiar, você precisa punir menos, né? Você passa a ter uma sociedade vigiada.
Isso tem um papel do Estado aí também. O papel do Estado, ele entra na docilização desses corpos. Você passa a aceitar, eu falo com os alunos da Liter, eu acho que eles devem me odiar quando eu falo isso, mas eu falo assim, cara, vocês estão aqui ó, igual gado, ó. Todo mundo enfileiradinho, bonitinho, isso tá em qualquer lugar, tá? Qualquer Sim, escola. claro, Não adianta claro, falar assim, ai, metodologia ativa, não vai. Tá todo mundo pé da vida porque tá lá enfileirado olhando para um relógio, igual na fábrica. Sim. Todo mundo vigiado pelo relógio. E aí o Estado percebe isso, aí o Estado passa a, pô, não preciso mais só punir, eu posso fiscalizar, posso criar o IDH. Qual que é o nome disso? A biopolítica. Então eu começo a controlar esses corpos docilizados a partir da biopolítica, dos dados. Já caiu no Enem assim, biopolítica. Você acha possível, professor, uma sequenciação disso, uma aproximação de autores já mais recentes, como Byung-Chul Han, por exemplo, que vão, né, olhar para... Sociedade do Cansado. Talvez né? isso não compreenda mais tanto, tem uma outra etapa agora? Pode, exato, pode ser. Tem um autor que provavelmente não vai cair no Enem, se chama Jean Baudrillard, que ele convida o Foucault para um debate, o Foucault fala, vamos marcar. Bora, estamos indo. E não aparece, nunca vai. E olha que o Foucault até era feito os debates. E aí ele escreve um livro, Esquecer Foucault. E lá ele faz uma crítica muito boa, um livrinho super pequenininho, tinha perdido na biblioteca da Unesp. E lá ele fala para o Foucault, olha só, você buscou tanto sair das essencializações que o poder virou quase uma essencialização para você. Esses autores, e aí dá pra gente trazer o Lipovetsky de novo, Jean-François Lyotard, Judith Butler, vão pegar o Foucault e vão fazer, não, beleza, da hora, mas eu acho que é mais fluido do que você tinha colocado. Correto. Por exemplo, a fluidez do gênero. Então, o conceito de homem e mulher. O Foucault vai falar de hermenêutica do sujeito. Ela vai mais além. Ela vai falar assim, não, cara, teoria queer mesmo. Aqueles conceitos de homem e mulher, eles já não servem mais para além da biologia. Tem mais gêneros aí. Vai aparecer a filosofia indígena, que vai fazer uma crítica parecida com a do Foucault. Vai criticar o humanismo cartesiano, né? Não é que ele critica a humanidade, ele critica o humanismo cartesiano. Já caiu na Unesp. Mecanicismo cartesiano era a resposta do que o Ailton Krenak estava criticando. Sim, porque você coloca lá no plano cartesiano, tudo funciona. Faz uma conta, põe no método e já era. Não, o método funciona para você, cara pálida. Para mim, eu preciso do lado místico ali ainda, da caça e etc. E tal. Então, acho que esse tipo de coisa pode cair. Interessante, professor. Beleza. Boa. Então, pelo que eu entendi, Carlos, dá para a gente dizer que a filosofia ela vai ter um olhar para alguns conceitos, de fato, na comparação com a sociologia, mas, pelo que me parece, a partir muito de uma característica que o Enem gosta bastante, que é da relação entre ideias, entre tempos, entre autores, entre conceitos, entre textos, talvez, né? Entre textos ali, né? Colocar, acho que ele caminha bastante por aí. Tá? Tradicionalmente, sim. Uma prova que, portanto, o aluno tem que tomar um cuidado danado com a leitura dele, né? Que vai cobrar um pouco mais, um pouquinho mais denso nesse sentido. Ler um texto, ler o outro, estabelecer pontes, relações, vai contrastes. Pronunciado. Não é errado fazer isso, não. Vai pro enunciado, vê o que o enunciado está pedindo. Já estou resolvendo assim até com os alunos. Buscar, filtra. Né? Sem filtrar palavras-chave e pequenos trechos aleatórios, né? Pegou o enunciado, entende a ideia. Então perceba que ali, ó, tem uma briga. Uma briga pré-socrática, por exemplo, é se tudo flui ou se há uma unidade do mundo, que era Parmênides e Heráclito, por exemplo. Essas disputas são interessantes. Não é mais tão comum de cair, mas se você lesse o texto e nunca tivesse lido nenhum dos dois filósofos, dava para entender que ali tinha uma contraposição. Aí tem uma alternativa no Enem, geralmente que ela não tem sentido nenhum. Sim. Cara, se você foi naquela, você leu muito mal o texto, né? Sim. Posso falar uma última coisa assim de dica? Claro, professor. O óbvio, falar olhando na câmera... Olhe no branco do olho. Na câmera 3 aqui. Isso. Estou me sentindo num programa de TV. O Silvio Santos vai pular aqui a qualquer momento. Acho que não mais. Não mais. O óbvio, às vezes funciona. Muitas das vezes o óbvio tá certo. Talvez por você ter achado óbvio assim, é porque você tá preparado. A gente tinha um aluno na Litera que passou em medicina, ele passou ano passado. No primeiro ano dele, ele foi muito mal. Não foi muito mal não, né? Mas ele foi muito mal em uma questão que era fácil. Fez ele cair muito a nota. Porque ele falou assim, mas isso era tão óbvio. Cara, não faça isso. O óbvio às vezes funciona. Tem que acertar a questão fácil, porque ela é fácil. Você vai sentir que é fácil.
que está preparado. E a questão fácil é a base da sua nota, É né? isso. Pensar em TRI. Boa, Carlos, maravilha, cara. Pessoal, é o seguinte, cara, ó, leve em consideração o que o senhor colocou, lembra que é muito importante, a gente está a dias da prova, e que esse papo ele tem muito mais uma função, mais do que revisar assuntos, ou coisa parecida, e estabelecer para você com que olhar essa prova tem que ser analisada, tem que ser vista. Tome muito cuidado com os excessos agora, tá, gente? Acho importante comentar isso, né? Tome muito cuidado, as redes sociais em geral vão inundar vocês de uma série de produtos que buscam deixá-los cada vez mais ansiosos, aulões que viram madrugadas em claro. Fuja dessas bobagens. Agora é hora de você descansar, se acalmar um pouquinho e repassar as estratégias de execução da sua prova. Penso que seja por aí. A gente tentou dar o caminho das pedras nesse professor Sukai que fizemos ao longo dessas semanas de preparação para o Enem. Carlos, brigadão, tá? Valeu mesmo a participação, muito legal. Uma boa prova a todos vocês, que seja uma prova muito tranquila, que você possa executá-la e performar o seu melhor ali e que o seu melhor seja suficiente. Uma boa prova para todos. Tchau, tchau e até a próxima.